de já ter mais de um acesso, né? E eu sei quanto isso é importante na hora H. Então aí a gente procurou, né, tem as informações, e aí eu disse ao professor, conversando com ele, sabe daqui, a gente procurou ter as informações, porque as informações, do ponto de vista de trabalho, é mais fácil serem colhidas, porque elas aí estão para todo mundo ver, mas a gente procurou também ter informações de ordem pessoal, e as informações que tivemos sobre a pessoa dele foram as melhores possíveis. E isso nos dá muita tranquilidade da gente saber que a gente vai poder trabalhar bem, de forma harmônica, diretoria, elenco, comissão técnica, torcida, para que junto, né, a gente possa chegar ao lugar que eu tenho certeza que é o objetivo de todo mundo, que é a conquista, né, desse tão sonhado acesso. Portanto, era isso que eu queria colocar para vocês, naturalmente, deixar cada um à vontade, se quiser fazer a pergunta a mim, ao professor, Aquila, enfim, a quem quiser. O elenco, ela está sendo formada através da diretoria do 13, em consonância com o nosso diretor executivo e, obviamente, o professor Felipe, onde a gente tem a gente tem um comitê que os nomes são analisados, né? E aí, a partir do critério técnico, que é o primeiro critério, uma vez vencido o primeiro critério, vem o segundo critério, que é o critério de definição, que é o critério financeiro. Né? Como eu disse, a gente tem uma restrição orçamentária e aí tem que fazer o mais com menos. E fazer o mais com menos nem sempre é fácil. Né? E como eu tenho dito, diante da inflação que as SAF terminaram produzindo no mercado da Série C e Série D. Jogadores que recebiam um salário de, vamos lá, citar só 3 mil, 4 mil no início do ano passado, terminaram estadual recebendo 16, 17 mil reais, você tem ideia. Então, Edmundo, quando jogava no 13, Edmundo tinha do maior salário do 13 era 11 mil reais. Hoje, talvez seja um dos menores do 13, 11 mil reais. Você tem ideia do tamanho da inflação que a gente terminou sendo alcançado. E aí, se você não fizer um sacrifício, você termina não contratando. Ou você, se for retardar muito, você termina contratando aqueles que realmente não conseguiram trabalhar. Poderá dar certo? Poderá, mas o risco aumenta. Porque, na verdade, no futebol, vocês sabem muito bem disso, quem acompanha o esporte, será sempre aposta. Você contrata com base no passado. E quando eu falo passado, eu não estou falando do ano passado, não. Eu falo passado recente. Às vezes o cara fez uma competição onde se ouve super bem no time, por qualquer razão vai para o time e não joga absolutamente nada, não consegue se encontrar. E também o inverso existe. Portanto, é sempre muito relativo. Vamos lá, Chutes, jogador centroavante não. Chutes fez 14 gols no ano passado no Itabaiana. Foi contratado para disputar o campeonato paranaense esse ano pelo Maringá. Não conseguiu fazer nenhum gol no campeonato do Paraná. É uma competição difícil, mas não fez nenhum gol. Jogou 3 partidas pelo 13, fez 2 gols. Então, isso mostra que não é, você tem que sempre fazer a aposta e às vezes essa aposta ela tem um risco maior, um risco menor. Então, hoje o jogador, obviamente, hoje não sempre, mas hoje mais do que nunca, o jogador com mais qualidade técnica, eles estão cada vez custando mais. E os orçamentos praticamente são sempre os mesmos. Então, aí é onde entra a grande dificuldade. Às vezes a gente percebe o torcedor de promoção de ingresso, promoção disso, promoção daquilo. A gente gostaria de, por ser possível, o torcedor nem pagar para assistir jogo. Mas, infelizmente, como é que você mantém um clube funcionando se você não tiver o torcedor, que é o grande responsável pela existência do time em todos os sentidos? Ele é a razão do time existir e o time só existe se ele existir. Não é? Então, assim, eu sempre digo que a grande responsabilidade de manter um clube vivo e pujante é de sua torcida. Né? A diretoria faz parte dessa torcida, ela tem seu nível de responsabilidade, mas a responsabilidade de manter um clube é de sua torcida. Inclusive, quando eu disse isso numa entrevista, distorceram e disseram que eu estava dizendo que a culpa é de tudo. Não, você não tem culpa de nada. Absolutamente nada. Ela tem nível de responsabilidade, são coisas diferentes. Responsabilidade e culpa não são sinônimos. A torcida tem a responsabilidade. A torcida, quanto mais ela prestigiar um clube que ela torcer, mais ela está dando condições reais daquele clube, mesmo diante de um momento de dificuldade, ele conseguir se soerguer. Da parte do 13, em que Viano continue, a gente sentou para
para tratar sobre a renovação do contrato. O contrato dele encerra agora, né? Então, a gente sentou com ele, fizemos uma proposta dentro da nossa realidade, estamos aguardando a definição. Eu acredito que talvez hoje, mais tarde amanhã, a gente tenha essa definição. É interesse nosso, é um grande jogador, ajudou muita gente, tem condições demais de nos ajudar. Mas, obviamente, a gente precisa fazer aquilo que está dentro da nossa realidade, né? E foi exatamente isso que a gente externou a ele. O interesse nosso existe, mas que a gente tem que ficar preso à nossa realidade para que amanhã a gente não incorra num problema que eu acho que é terrível. Não tem bom trabalho, não tem treinador bom com salário atrasado. Não tem ambiente bom de trabalho sem que os caras estejam recebendo seu salário. Então, assim, para que a gente não corra risco disso, a gente tem que fazer as coisas dosada, medida e, naturalmente, não seria diferente. Só tem a descontinuidade sempre apresenta um risco, né? Mas às vezes ela é necessária, né? O risco às vezes é necessário. Eu acho que alguns atletas de fato não corresponderam, né? Atletas que tinham tido participação em Série C, né? Enfim, jogadores assim que tinham tido ao longo de suas carreiras, tem tido, né? Ao longo de suas carreiras excelentes participações, infelizmente alguns não corresponderam. E quando você tem um elenco relativamente enxuto como é o nosso, você tem 2, 3 jogadores que não correspondem, isso termina comprometendo muito. Porque quando você tem um elenco de 30 jogadores, 32 jogadores, e 2 ou 3 não correspondem, é uma coisa. Mas quando você tem um elenco de 24, 25 jogadores, e 2 ou 3 não correspondem, é outra coisa. Isso terminou, de certa forma, tendo peso, né? Obviamente, se a gente tivesse tido a melhor performance possível do ponto de vista de futebol, que o elenco o time tivesse dado Superliga, todo mundo tivesse correspondido demais, poderia ser que a gente tivesse eliminado como fomos? Poderia, porque eliminar ou ser eliminado pelo Botafogo, você há de convir que é uma coisa natural entre dois times que são considerados clássicos e adversários, não importa. O 13 tem, no histórico de campeonato, salvo engano, são 45 vitórias contra o Botafogo e são 43 derrotas, salvo engano. Então você veja o nível de equilíbrio entre 13 e Botafogo. O time que o 13 mais venceu o título na sua história não foi nem contra o Campinense. O time que o 13 mais ganhou o título na história foi sobre o Botafogo. Foram 7 títulos que o 13 alcançou sobre o Botafogo. E o Botafogo, salvo engano, conquistou 6 títulos em cima do 13. Então há um equilíbrio muito grande entre 13 e Botafogo, historicamente, sempre houve. Então, mesmo que o time tivesse dado super certo, a gente poderia ter ficado na mesma semifinal do Botafogo. Claro que sim. Apenas a diferença talvez a gente ficasse com mais pontos. E que isso teria nos garantido, talvez já, no mínimo, a Série D do próximo ano. Né? O fato de nós não termos a Série D do próximo ano, confesso a você, foi uma coisa que me doeu muito. Mas, enfim, no passado vamos trabalhar para a gente poder dar a volta por cima. Então, assim, havia necessidade dessa mudança, para que possa trazer ares novos, né, expectativa nova. Eu acho que essa mudança, quando ela é, de certa forma, medida, analisando o seu risco, pode ser que não dê certo? Pode, mas há uma possibilidade grande também de dar certo, porque não foi uma mudança assim aleatória, foi uma mudança medida, pesada, né, analisada sob o ponto de vista do risco que ela poderia apresentar. Portanto, assim, eu acho que eu estou muito confiante no trabalho que o professor vai realizar, né, daqueles jogadores que vão vir. E eu tenho certeza que a gente vai formar um time muito competitivo e vamos ter tudo para fazer uma grande Série D. A gente, inclusive, foi precursor ao próprio Botafogo. Acho que o primeiro clube na Paraíba a tratar sobre esse aspecto. Aliás, quando a gente entrou com a RJ, já foi pensando no planejamento dele. Olha, o planejamento que a gente fez, ele foi todo estabelecido em 2023, todo. De relação a jurídico, a SAF, momento, tudo foi feito em 2023. A gente está tentando seguir dentro da nossa realidade esse planejamento. Às vezes tem coisas que fogem do nosso controle. Por exemplo, uma bola, determinada bola que não entra, termina atrapalhando. Claro que atrapalha, mas futebol faz parte, não tem jeito. Mas dentro do que está no nosso alcance, que a gente pode ter domínio, a gente está trabalhando sobre esse aspecto. Então, a gente procurou o Fernando, sentando, analisando qual era a necessidade, fizemos RJ, conseguimos aprovar junto ao Conselho mudanças importantes para poder construir isso aí. Enfim, está tudo pronto para que a gente possa transformar o 13 em SAF. Agora, inclusive o 13, a gente assinou, vou dizer aqui, a gente assinou uma proposta vinculante, aliás, não vinculante, desculpa. A gente tem uma proposta não vinculante que eu assinei
Acho que agora, um mês atrás, mais ou menos, né? Um mês atrás. 7 de março. 7 de março, é. Eu assinei uma proposta não vinculante. Obviamente, a proposta não vinculante é uma carta de intenção, né? Mas ela só passa a ter algum efeito quando ela se converte em vinculante. Porém, hoje, com o SAF, a gente precisa estar um pouco assim, também, embora a gente saiba a importância e até a urgência, de certa forma, mas não adianta a gente estar, de toda forma, tratando essa questão, porque às vezes aparecem também alguns aventureiros nesse momento de SAF, né? E a gente precisa ter cuidado. Boa tarde. Antes de mais nada, agradecer novamente ao presidente, a oportunidade de estar defendendo, né, essa grande agremiação. Eu já conheço, né, a longa data, né, então é importante, eu, né, passei para ele na nossa primeira conversa, não sei o tempo de passagem que eu estou aqui, mas onde eu vou, onde eu passo, eu gosto de deixar, né, um pouco do meu legado. Então, agradecer ao presidente novamente. E a remontagem do elenco é sempre importante, né, visto que é uma competição no qual, apesar de eu conhecer bem, de ter 3 acessos e 2 títulos, um deles sendo invicto, né, são competições que a cada ano que passa se fortalece mais, né, caso visto que a chave esse ano é muito forte, né, a nossa chave é muito forte, equipes bem competitivas, né, então trata-se de uma competição ainda mais forte. Então, nessa remontagem, a gente está buscando atletas no qual tem um perfil de vencedor também, de serem bem competitivos, né, e que principalmente estiveram jogando em suas agremiações, para que a gente não perca esse tempo, né, de ter que parar para recuperar um atleta fisicamente. Então, essa foi a nossa preocupação. Os atletas que vão chegar, a sua grande maioria eram titulares das suas equipes, com projeção até em termos de nível de jogar em Série C e B. Claro que o presidente pontuou bem dentro daquilo que o clube pode se posicionar, né, e continuar arcando com as suas obrigações, né, para que a gente tenha uma equipe muito forte. Então, dentro dessas um pouco mais de 2 semanas, nós vamos ter, além de trabalhos internos, mas existe uma possibilidade de um jogo-treino, né? Já temos contactado. É difícil, pela região, né? Nós temos mais próximo aqui o Botafogo, que é um rival também do estado, né? A gente não sabe até que ponto também eles vão ter a oportunidade de datas para jogo, mas nós temos em Recife já um leque maior, só que a distância é um caso a se pensar, né? Então, em cima disso que a gente tem trabalhado nesse primeiro momento. Já se reapresentaram, né, em torno aí de 19 a 20 jogadores, né, se reapresentaram. Eu gosto de trabalhar com um grupo enxuto, não gosto de ter um número maior do que 28 atletas, né, mesmo que a competição Série D aumentou um pouco mais a sua data, mas eu gosto de um grupo enxuto para dar mais oportunidade a todos que estiverem trabalhando, ter essa ciência que, se estiverem trabalhando bem, vão ter oportunidade de jogar também, né? Então, acredito que com essa representação, a gente vai contratar aí, talvez de 8 a 9 jogadores para completar o elenco nessa fase inicial. A nossa busca é para que eles cheguem já essa semana, né? Quando os atletas vão chegando já com a competição em andamento, se prejudica um pouco mais. Então, por isso a nossa busca, nossa reunião, não só quando eu fechei ali a minha vinda, desde quando não estava aqui ainda na cidade, a gente já estava por telefone, já buscando informações, trocando ideias de jogadores, de perfil de jogadores, para que a gente pudesse, já no final dessa semana, ter aí, se não 99%, 100% desses atletas que vão iniciar já no primeiro jogo contra, né, o Santa Cruz no dia 13, que já saiu a tabela, né, o jogo vai ser no dia 13. Então, a nossa busca é para que a gente finalize já essa semana essas contratações, que eles cheguem com condições, né, depois, por passarem pelo crivo médico, de estarem liberados para as atividades, que a gente possa ter 2 semanas cheias, né, de bons trabalhos, né, e que possamos
com certeza aí estrear bem na competição. Mediante, né, aquilo que eu falei anteriormente, mediante aos atletas no qual já estavam, né, melhor dizendo, participando ativamente de outras competições, né, essas 2 semanas vai nos ajudar devido ao perfil físico. A gente sabe hoje que a parte física hoje ele engloba aí, salvo engano, de 60% a 70% do condicional do atleta a estar apto para jogar, né? Hoje o físico e o mental, hoje ele está à frente até mesmo da parte técnica. Quando o jogador está apto fisicamente, com a cabeça totalmente voltada àquilo que é o nosso projeto, aquilo que o clube pensa, facilita toda essa situação. Então, acredito que seja assim, né? A gente corre contra o tempo, são jogadores que também estão acostumados a jogar na Série C ou na Série D, até mesmo na Série B. Nós vamos ter atletas com essa condição e cabe a nós, da comissão técnica, né, fazer com que o quanto antes a gente encaixe questões táticas, questões no qual o modelo tático de jogo no qual eu vou implementar, para que a gente ganhe tempo e já no jogo contra o Santa Cruz a gente desenvolva um grande futebol. Dentro das posições, praticamente todas, né, a gente vai tentando aí buscar 1 ou 2 peças para as posições essenciais dentro do jogo, salvo as laterais que vão ser as principais manutenções dentro do elenco, né? Mas nas demais posições sempre a gente está buscando aí, dentro do que o mercado também possibilita, esses nomes para que a gente possa finalizar as contratações e vir com a equipe forte. Não, porque o futebol, futebol assim, é dinâmico, né? O futebol requer muito, o presidente falou aqui, não adianta, são fatores, né? A bola precisa entrar, precisa-se ganhar os jogos, mas não depende somente dos atletas, da comissão técnica, é uma série de fatores, e até mesmo a gente sabe que a sorte anda com a competência, mas mediante uma situação adversa em determinado momento, você sofre um gol e não consegue superar aquilo e conseguir um resultado positivo. Então, é tranquilo, né? Principalmente, resumindo, acho que a torcida, né, todos nós que somos profissionais do futebol, quando se fala-se de 13, o que vem na nossa mente é a torcida, que é apaixonante, é uma torcida forte, né, e isso nos atrai bastante. E também eu busquei muito em saber da competência do presidente, da diretoria, naquilo que eles vêm fazendo desde 2023, como foi bem colocado aqui. Isso foi um atrativo a mais para a minha vinda ao treino. São jogadores comprometidos com o projeto, né? A gente viu também algumas SAFs também não dando certo. Então, isso, é a busca anteriormente, é o formatar do elenco, é o conversar com o atleta, antes do atleta chegar, o Raul faz todo esse trâmite de conversa, no qual a diretoria passa para ele fazer, né, em termos de acertos salariais, dentro daquilo que o clube pode pagar, mas antes desse acerto eu gosto de ligar para o atleta, de sentir como é que ele... qual que é a vontade dele, se ele conhece o clube, se ele conhece a tradição do clube, se ele sabe da importância no qual vestir a camisa de uma equipe no qual tem uma torcida de massa que está carente, né? O ano passado bateu na trave, então eu gosto muito disso e esse tem que ser o diferencial, né? A gente sabe que jogadores com nível aí de Série B são mais caros e essas equipes estão contratando, mas isso não quer dizer que eles estão na nossa frente. O que vai dizer é o bom trabalho, esses atletas comprometidos, e jogo a jogo, né, buscando essas situações diferentes aí diante dessas equipes. Um modelo inicial, sim. Eu não gosto muito de abrir mão daquele 6-10, né, que tem um bom passe de infiltração, uma finalização de média e curta distância com eficiência. Eu gosto muito de um centroavante de área que fica ali esperando para fazer um arremate. Mas cada jogo é uma história, né? A gente não pode cravar
né, o quanto a essa formatação. Dentro do jogo também é um modelo inicial, mas existe algumas variáveis no qual a gente também trabalha para superar os adversários, porque eles também nos estudam. Né, então, um modelo inicial sim, mas com variações. Não só ele, o Johnny é um excelente jogador, já mostrou isso, né, mas a gente está buscando um outro atleta também com um perfil, vamos dizer, vencedor, com característica do Johnny, para que ele também tenha uma sombra, né? Para que ele também saiba que ele vai ter que trabalhar no dia a dia, vai ter que buscar ganhar sua posição nos trabalhos do dia a dia, principalmente mostrar dentro dos jogos a sua competência que ele já mostrou, né, em ajudar mais o 13. Então, não só ele, mas como o outro que também já está bem encaminhado de vir, né, vai ser bom parâmetro, né, e vai ser uma briga boa. É isso, é saber montar um elenco forte, né, é ter a diretoria junto, jogando junto, né, entendendo do projeto, sabendo que mediante uma competição que é longa, vamos passar por momentos difíceis, né, mas quando a gente se une e se fortalece juntamente com o torcedor, a gente consegue superar as adversidades, né? Eu me lembro muito bem, está acontecendo hoje aqui no 13 o que aconteceu comigo, um pouco diferente, mas aconteceu no Volta Redonda de 2016. Só que no Volta Redonda eu já tinha feito o Carioca e continuei, só que eu tive que remodelar a equipe devido à boa competição que a gente fez no estadual. Nós tivemos que fazer 10 trocas devido à transferência e venda de atletas, e a gente teve que remontar um elenco. No início foi essa preocupação, no qual parte também de todos, mas no final nós conseguimos aí o título invicto. Então essa me veio à memória, né, dessa reformulação, me veio à memória positiva, que a gente traga bons fluidos aí ao 13 e possamos juntos aí conseguir esse acesso. É bom, independente do adversário, né, se é SAF, se não é, dependente do clube, eu acho que é sempre bom iniciar junto ao seu torcedor, né, mostrando a sua força, mostrando aquilo que a gente vai vir fazer dentro da competição, né, e vai ser já um jogo forte, um jogo para mostrar com que o 13 veio fazer dentro dessa Série D de 2025.